Olá, seja muito bem-vindo a mais essa visão mensal do mercado brasileiro, dia 9 de dezembro de 2023, é a última desta publicação que fazemos este ano. E o ano está se realmente indo, né? Fazer o quê? Como de praxe, vamos analisar estes ativos e principais índices que estão em tela, tá? E vamos já passar para a nossa tela gráfica, que não entrou aqui, agora eu fui para o canto. E, às vezes eu erro as teclas aqui. E começamos aí com os juros de 5 anos do mercado brasileiro, que passaram aí por uma redução bastante expressiva, né, depois do início do corte da Selic, né. Nós comentamos sobre isso alguns meses atrás, né. Ele passou aqui enquanto chegou num suporte bastante considerável, subiu, né, e ele estava aí encarando uma resistência, né, quando dissemos que ele deveria fazer uma correção. Aí fez a correção, certo? Então esse é o status passado, né? O que nós temos agora? A gente tem um índice chegando no suporte novamente, né? Observem que juros, raramente ele sai do pântano, que é essa nuvem colorida que tem atrás dos preços, tá? Geralmente, quando ele ultrapassa de um dos lados, ele dá aquela segurada, encontra ou suporte ou resistência, conforme o caso, e volta, né? Aqui ele navegou razoavelmente fora do pântano, até porque a taxa Selic estava caindo, né? E lamentavelmente deve continuar caindo, que na minha opinião é um equívoco, já falei isso várias vezes, né? Mas chega um ponto que não vai mais, né? O mercado começa a se dar conta da situação real da economia brasileira, né? A economia brasileira vai mal, a parte fiscal vai pessimamente, né? Houve inclusive um comentário recente que eu li, acho que na quinzenal do Brasil, na última, que falava que o mercado parece não estar precificando a realidade do país, né, de um grande nome aí do mercado. E é isso mesmo que está acontecendo, nós estamos falando isso faz tempo, né, faz bastante tempo. Agora parece que um ou outro começa a ter aí a coragem ou a ousadia de falar o que a gente já falava há muito tempo, fazer o quê? Mas o fato é que os juros, né, o valor dos juros, é de certa forma um preço, começa a chegar num limite inferior, ou seja, num suporte. Eu não falo muito de preço para os juros, voltando no ponto, porque juros não é exatamente um preço, é uma taxa, né? Só que os outros todos os ativos praticamente são em valor equivalente a preço, né? Então às vezes a gente confunde, é mais comum falar dos outros, mas é uma taxa, tá? Então ele está encontrando um suporte que coincide com o limite do pântano. É possível que ele venha um pouquinho mais, mas o mais normal é que ele comece a subir novamente. A mordida do crocodilo, ela indica baixa, certo? Então se ele subir aqui vai ser para fazer uma correção e voltar a cair, certo? Até para dar tempo aqui do pântano voltar a mostrar movimento para baixo, né? Porque aqui ele parou, ele lateralizou, né? Enquanto os preços subiam, certo? O crocodilo ele já está virando para baixo de novo, ou seja, ele já voltou, só que ele é atrasado em relação ao preço, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O Maximus, ele está caindo quase zero, deixa eu ver aqui, está praticamente cruzando a linha zero, né? Eu tive que abaixar aqui por causa da câmera. O índice de deslocamento está em menos 39, não é ainda tão expressivo, né? Eu gosto de trabalhar pelo menos além dos 50, né? Seja para mais, seja para menos. Tá? Então ainda não é uma movimentação muito forte, mas a aceleração já está existindo contrária à movimentação do Maximus, certo? Significa que ele está freando, certo? Se tem uma aceleração contrária, é um freio, que coincide aqui com esses candles mais menores, né? O último candle foi interno ao candle anterior, né? Como aconteceu aqui, que teve um candle azulzinho interno ao candle anterior. Isso indica no price action uma parada da movimentação, né? Neste caso aqui, a gente não usa o candle tradicional, a gente usa o candle
Hank Ashi, né? Então ele realmente lê o price action, né? Não tem interpretação superlativa aí em relação à movimentação. Ele simplesmente mostra aquilo que os preços, a ação dos preços, como elas estão acontecendo. Então, o que indica aqui, né, além desse suporte aqui, que coincide com esse, é que os preços encontraram, as taxas dos juros encontraram um suporte e devem corrigir. Essa é a nossa expectativa para esse próximo mês, né, pelo menos no início dele, né, no início que eu digo a partir do momento em que estamos aqui. Aqui a gente consegue ver mais longo prazo, né, desde um ano e meio atrás, mais ou menos, e a gente vê que o preço, os juros, hoje está difícil, está saindo preço direto. Os juros encontrou resistência na média de 233, o que é super normal, né, precisa de muita energia para ultrapassar a média de 233, né, ele segurou aqui, a média de 55 veio, encostou, não virou, não cruzou e voltou a abrir, né? Ou seja, voltou a descer. Então é tendência de baixa, tá? O que, na minha opinião, insisto, é um erro. Na minha opinião, os juros brasileiros terão de aumentar, se não, a coisa vai ficar ainda pior. Tá? 2024, meados do ano mais ou menos, não me lembro exatamente a data, tem mudança na presidência do Banco Central, e aí eu não sei o que esperar. Quer dizer, eu estou me protegendo, né? O que é capital meu de investimento já foi para fora do país. Certo? Eu não tenho boa expectativa, eu sempre falo disso. Mas a gente tem que atuar conforme o mercado. Então, se você atua no Brasil, ainda atua, ainda tem coragem para isso, né? Eu recomendo cautela. Porque se os juros não voltarem a aumentar, o mercado, né, de uma maneira geral, ele vai se adequar, ele vai se reequilibrar, e isso só vai acontecer via inflação. Ou os juros aumentam para conter a inflação, ou os juros ficam artificialmente baixos, abaixo do que deveriam, e a inflação aumenta. Isso não tiver impressão de moeda, o que seria mais desastroso ainda, porque daí a inflação foge do controle. Certo? Dólar, aliás, índice. O índice fez um belo movimento recente. Nós sempre dissemos aqui que o índice não tem condições, o país não tem sustentabilidade para um índice muito acima de 120. Tá? Eu falo isso desde o começo, desde antes de virar esse ano 2023. O topo era da ordem de 120. Né? Para quem não está acostumado com bolsa de valores, bateu 121, o pessoal já fala, você errou. Não. O 120 é uma faixa que a gente não sabe determinar exatamente de quanto é. Tá? Então, 120 até uns 130 ou para baixo 110, está dentro. Tá? Não deu nem 10%. E variação de 10% no índice Bovespa é brincadeira. Né? Brincadeira de criança. Então, olha só, o índice de fato ele rompeu vários topos. Tá? Existe aquela pressão natural nesta época do ano pelo ralinho de fim de ano. Tá? Que eu tenho dito, né, e feito postagem nesse sentido, que as pessoas, lamentavelmente, têm aí comprado relatórios de analistas que exploram, desculpe dizer isso, mas exploram a boa fé das pessoas que não conhecem de bolsa, né? Exploram seu bom nome, porque, lógico, que eles nunca mostram seus erros, né? Só mostram seus acertos. Né? Eu mesmo sou assinante de uma grande casa de análise porque eu preciso ler para ver o que eles estão dizendo. Né? Eu refuto muitas das coisas. Né? Muitas das recomendações que eles fazem, eu falo, não, isso daqui não vai dar certo. E não dá. Né? Dificilmente eu erro. Às vezes eu me engano. Né? Como qualquer pessoa que opera em bolsa. Não existe 100% de acerto. Mas eu acerto muito mais do que eu erro. É isso que me faz ganhar dinheiro na bolsa. Certo? Então eu não sou dependente da análise de terceiros. Eu faço minha própria análise. E estou compartilhando ela aqui com vocês. E eu estou dizendo, na minha visão,
a bolsa não tem condições de sustentar um movimento muito acima de 120. Tá? Ela bateu aqui na segunda volatilidade, já está acima do Bollinger, né? E o último candle da última semana já mostrou, já fechou dentro, né, do candle anterior, já mostrou que o movimento relaxou. Tá? Então, para quem estava esperando um rally de Natal, o que está mostrando aqui é que isso não vai acontecer. Tá? Não vai. Ah, pode acontecer diferente, pode mudar o contexto? Tudo pode. Mas, neste momento, numa avaliação mensal, ou seja, com gráfico semanal, a nossa visão é de que não tem rally de Natal. Ah, dizíamos também que não deveria ter rally de fim de ano. Até teve um rallyzinho. Certo? Mas também acrescentamos, né? Mas se tiver, não excluímos a possibilidade, se tiver, ele tende a ser efêmero. Ou seja, tende a acabar logo. E aí o que acontece? Lamentavelmente é sempre assim. As pessoas começam a comprar quando o preço já andou um tanto bom. Né? Dificilmente o pessoal compra aqui. O pessoal vai comprar por aqui. Aí o que acontece? Qualquer caidinha aqui já ficou negativa a posição. Quando o preço estiver batendo aqui nos dentes do crocodilo ou na mandíbula do crocodilo, a pessoa já vai estar 5% negativa. Ela não aguenta. Ela sai. Tudo bem que o investidor médio não opera Bovespa. Ele vai operar as ações, mas as ações se comportam igual. Ou muito parecido. Certo? As pessoas, infelizmente, que compram o relatório, que seguem dicas e tal, elas não sabem o que estão fazendo. E elas compram caro. Certo? Então aquele cara que estava, né, esse povo que estava vendendo rally de fim de ano, provavelmente ele já estava comprado, esperando o preço subir. Talvez não ele, mas alguém, né, que sabe disso, estava posicionado. Certo? Aí o preço foi lá em cima, na hora que der essa paradinha aqui, o pessoal vende, começa a vender. Vende, o preço cai. Realiza lucro. Né? Ou seja, ganhou nas costas, desculpa dizer assim, mas dos idiotas que seguiram os conselhos insanos de certos analistas. Então, influenciadores ou vendedores de relatório. Não tem nada contra. Tem caras, tem relatórios aí que são muito bons. Né? Tem profissionais bons e sérios no mercado. Mas tem os marqueteiros. Né? Se você compra um relatório todo marqueteiro, provavelmente você vai se ferrar. Se você comprou de um cara sério, talvez você se dê bem. Mas não adianta ter entrado atrasado. Aí eu a todo momento falei que ia ser uma esticadinha. Se acontecesse, aconteceu, é uma esticadinha e volta. Deu uma esticadinha e parou, não voltou ainda. Ah, ele pode dar mais uma esticadinha? Pode. Mas o que você tem que fazer? Se protege. É tudo que eu posso dizer. Tá? Senão isso daqui acaba sendo uma recomendação e aí vão me acusar de estar fazendo recomendação, eu não deveria, blá blá blá. Então, vamos adiante. Aqui, num gráfico mais longo, a gente vê que o preço parou, mas ele está bem esticado. Ele deu uma esticada bonita. Não nego que foi uma esticada bonita. Rompeu várias resistências. E ele já começou a apontar para uma retração. Ela não aconteceu ainda e não dá para dizer por esse gráfico que ela vai acontecer. A tendência é voltar para a média. E a média de 55 é uma média muito boa para medir isso. Certo? Mas isso ainda vai levar algum tempo. Ou seja, é capaz que a bolsa vire o ano bem. Bem no sentido visual. Como eu já disse, a economia do país não vai bem. Isso vai refletir na bolsa num dado momento. Cuidado. Os operadores profissionais, eles sabem tirar o seu dinheiro. Certo? Então, vamos lá. Dólar.
O dólar está lateralizado já faz um tempo, né, com uma ligeira tendência de baixa. Dificilmente ele passa desse suporte aqui na ordem de 4,75, 4,70. Esse daqui está um pouquinho acima, está nos 4,75 aqui, mais ou menos. Né? E vocês veem, ele vai, só que ele está fraquinho. Né? Por quê? Porque toda hora tem intervenção do Banco Central no mercado cambial. Toda hora. Então, se você não consegue, se você não sabe identificar isso, pelo menos tenta acreditar. Isso acontece. Quem opera vê, né, um monte de lote grande lá que para praticamente, cria duas barreiras, né, e o preço nem sobe nem desce. É isso que acontece. Tá certo? Muito bem. Mordida do crocodilo não está indicando muita coisa, o próprio crocodilo não indica muita coisa, o valor do dólar ele vai dar uma subida agora, né, deve dar porque ele está no suporte aqui, mas ele vai ficar brincando aqui ping-pong, né, bem curtinho. O Maximus está indicando, né, os valores aqui estão indicando que ele bateu no zero e começou a voltar. O índice de deslocamento está em 70 praticamente, e ele está acelerando, né, então ele tende a subir, aqui também tende a subir, aqui tende a subir, ou seja, ele deve dar uma valorizada nos próximos dias. Mas não vai durar muito, ele vai chegar talvez aqui em cima, nessa resistência aqui, ou próximo dela, e vai voltar a cair. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais o que fazer. Então, o que eu faço? Você faz o que você quiser. Né? Lembrando que esse canal aqui é um canal educacional. Né? Só vou dizer o que eu faço. O que eu faço, cada vez que o dólar bate num pontos baixos desse, num ponto baixo desse, eu compro. Se eu puder, né? Eu compro. Eu opero mais nos Estados Unidos, então eu já ganho em dólar. Certo? Mas se eu tiver reais que eu não vou precisar usar, eu compro mais. Simples assim. Não fica olhando peanuts, centavos no câmbio, não. Bateu por aqui, você tem lá um tanto, compra. Não se apegue aos centavos, se apegue à visão macro. É isso que vai te fazer ganhar dinheiro no futuro. Amanhã ficou um pouquinho negativo. Faz parte. Olha o macro. Tá? Como a gente vê aqui, o dólar enfrentou um movimento razoável de queda, corrigiu, está caindo de novo, mas não caiu tanto quanto está aqui. Ele está dentro de uma cunha. O que é uma cunha? É um aperto dos preços no mercado financeiro. É um prenúncio de uma movimentação explosiva. Então, vamos ficar atento, porque isso pode, mais dias, menos dia, acontecer. A tendência aqui, que tá pelas médias, 55 e 233, que são as que eu uso, né? Muita gente usa 50 e 200, eu uso 55 e 233, que são médias no padrão Fibonacci, elas estão começando uma nova tendência de queda. Tá? Mas eu não creio que o dólar caia abaixo desse patamar que está aqui. No máximo esse daqui. Tá? Então, eu estou tranquilo. Caiu, eu compro. Você faz o que você quiser, que o teu coração aguentar. Tá? O índice dos 50 ativos mais líquidos da Bolsa seguiu o movimento de alta, né, e parou. Como eu falei, tudo aqui que a gente vai ver quase é igual, ou parecido, ou similar. Chame como você quiser. A mordida do crocodilo ainda continua na tendência, mas o preço já começou a parar. O Maximus, ele começou a frear e está com índice de deslocamento de 23. Ou seja, está perdendo força. Então o movimento está perdendo força, ele deve corrigir. Simples assim. Tá? O que a gente tem aqui? Localiza, é uma das maiores ou a maior. Né? Ela tem uma resistência forte aqui e aqui. Né? Essa daqui é uma resistência significativa. E tem um suporte significativo aqui. Ele está dentro de um range, dentro de uma faixa. Né? E nesse momento está subindo, está batendo aqui na mandíbula do crocodilo. A mordida do crocodilo não indica muita coisa, ela está bem lateral. Né?
E o Maximus ele começou a perder força, está com índice de deslocamento ainda próximo de 78, mas ele começou a perder força. Pode ser que ele vire. Aqui ainda não tem um indicativo claro de perda de força, ainda tem força aqui. Então ele pode ir um pouquinho, fazer uma falsa ruptura e voltar. Tá? A nossa expectativa é que ele, muito em breve, corrija. Tá bom? Depois a gente tem aqui tirei um pouquinho a imagem aqui, só para dar uma olhada no comecinho. Vamos voltar para a tela. A parte de finanças, ela ainda não parou de crescer. Tá? Olha só, ela ainda está com ânimo aqui. A mordida do crocodilo está bonita, né, indicando alta, apesar do preço ter dado uma segurada, olha só, em 100, que é o normal, né, ó, onde segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui. Então, está chegando num lugar que vai segurar. Aqui está na segunda volatilidade, também costuma segurar. Está no Bollinger, também costuma segurar. Então, logo, logo, deve começar a agarrar aqui. O Maximus ainda tem um índice de deslocamento de 90, mas ele já está freando, né, já está perdendo cor. Então, a visão aqui é que esse movimento está chegando ao fim, está exaurindo. Certo? Daqui a pouco ele vai dar uma segurada, mas ele ainda tem um espaço para andar para cima. Tá? Então só fica atento. Vamos ver aqui como que está o... Por que não foi? Só clicar aqui. Clica aqui. Travou meu teclado. Aqui. Agora foi. Itaú. O Itaú. Ele está parecido também. Né? Só que olha o preço. O que já fez? Ó, aqui você está vendo o preço subindo. O que é importante a mordida do crocodilo? Olha o que o preço já fez aqui. Ele já está caindo. Mas aqui ainda está subindo. Isso daqui você já percebe que o movimento parou, ou está parando. Certo? O Maximus está lindão, 100% de índice de deslocamento, mas ele está freando a 3 candles, ou a 3 barrinhas aqui embaixo. E corrobora esse movimento aqui. Então, apesar da gente estar vendo o valor subindo, a gente já sabe que ele está perdendo força, ainda que esteja com um índice de deslocamento de 100. Certo? Daqui a pouco ele para. Ainda não parou, mas ele já está pensando em parar. Certo? Então, esse preço pode esticar mais um pouco, pode, sim, mas ele está próximo de uma correção. Tá? Vou tirar um pouco a imagem, porque em algum ponto aqui eu tô... Agora foi. Ele está dando algum crepezinho aqui na mudança de tela. O índice de consumo, ele já chegou numa resistência aqui. Né? O índice de deslocamento ainda está 95, porém ele já está freando também. Aqui já passou da mandíbula do crocodilo. E aqui ó, já começou a dar uma agarrada, ele já está um pouco preso ali. Né? Então a gente pode dizer que esse índice vai começar a corrigir. Tá? Depois aqui, Ambev, movimento bonito, né? Esticado, já bateu na mandíbula do crocodilo. A mordida do crocodilo também está indicando que deve dar uma segurada. O Maximus ainda com 93, quase 94 de aceleração, índice de deslocamento e ainda acelerando. Então ele deve esticar mais um pouco antes de fazer uma correção. Tá? Aqui ainda tem espaço para esticar. As elétricas está chegando numa resistência. E essas elétricas, utilidades, elas normalmente agarram em resistência e suporte. Tá? Quando é significativo, e aqui é significativo. A mordida do crocodilo está já perdendo força. O Maximus, índice de deslocamento 90, mas está desacelerando. Ele deve dar uma segurada, mas tem um espacinho ainda para ir. E logo ele deve corrigir. Tá? Voltei com a minha imagem aí, que eu tinha esquecido já dela. De novo aqui, ó. Agora foi. Não sei o que está acontecendo aqui. Alupar lateralizado. Lateralizado, olha, não tem muito o que dizer. Está lateralizado. Não é um bom momento. Passa batido. Tá? Materiais básicos, esse é outro que costuma
agarrar bem em suportes e resistência, ele já começou a cair aqui, ó. Chegou nessa resistência e já começou a cair. Mordida do crocodilo está indicando que deve cair mais um pouco. O Maximus está indicando queda, claramente. Então ele já começou a corrigir, vai corrigir. Tá? Vale é uma excelente empresa, né? A gente tem que sempre ficar atento, ela tem uma participação esplêndida na bolsa, né? Muito grande. E olha, ela já parou de subir. Já parou de subir, tem duas médias aqui, 144 e 55, tem Bollinger, parou. Né? Aqui parou. A mordida do crocodilo, o preço já tem uma movimentação forte para baixo. Tá? Apesar do crocodilo estar indicando para cima. O Maximus está indicando para baixo. O que está acontecendo aqui é que ele vai corrigir, provavelmente até próximo da boca do crocodilo, ou intermediário, um ponto intermediário aqui, talvez sem entrar no pântano, e vai voltar a subir. Essa é a nossa visão aqui. Ele tem uma correção para fazer, mas logo sobe. Utilidades. Essa daqui rompeu a resistência, mas começou a parar o movimento no Bollinger, como é praxe. Aqui ainda está indicando alguma força, apesar do preço estar corrigindo. E o índice de deslocamento também tem força. Então ele pode ir ainda um pouquinho, mas ele já está um pouco lateralizado. Ele pode subir mais um pouco, mas está lateralizado, ele não vai conseguir andar muito não. Ele vai agarrar e vai corrigir. A correção não deve ser profunda. Tá? Então o que a gente tem aqui de ação para a gente observar? A Eletrobras está com um movimento parecido. Né? O price action dela parou no Bollinger. A mordida do crocodilo, o preço parou, né? Está começando a corrigir. O Maximus ainda tem 56 de índice de deslocamento, mas já está freando. Certo? Então ele deve dar uma corrigida aqui para depois reembalar a alta. Indústrias. Ele começou a parar, olha. Não exatamente, mas começou a parar. A mordida do crocodilo indica a mesma coisa no preço aqui. O Maximus ainda está com 98 de índice de deslocamento, um belo índice de deslocamento, mas ele já começou a frear. Ele deve ir mais um pouco. Tá? Deve ir mais um pouco e voltar. Depois a gente tem VEG. VEG é uma excelente empresa, né? Mas está bem lateralizado. Aqui caiu um pouquinho lateralizado. O movimento é de queda, tá? O índice de deslocamento está em 82, mas ele está no lado negativo, está acelerando ainda para cima, né? Tá indo no sentido da alta do preço. Sinal que ela deve corrigir mais um pouco, talvez bater aqui na mandíbula e voltar a cair. Ainda não é uma virada para alta, não. Ele deve voltar a cair. Okay? Mas tem um movimento de alta para acontecer ainda aí. Tá? Que é uma correção, na verdade, do movimento de baixo maior. Depois vem as pequenas e médias, já parou. Aqui parou claramente. Né? Aqui parou claramente. O índice de deslocamento está em menos 20, quer dizer, já começou a correção. Aqui já está corrigindo, não tem muito o que fazer. É seguir a correção que deve vir até pelo pântano ou na boca do crocodilo. Vamos ver como é que tem a ação aqui, que é Petrobras. Petrobras eu já falei para você, não fique com ela, venda. Estou falando isso desde novembro do ano passado, já fez um ano. Fez um ano. Onde que está novembro aqui? Está aqui, ó. Fez um ano e ela subiu 10, 12 reais aí. É verdade. Mas ela parou de pagar os dividendos que ela pagava, aqueles altos dividendos. Ela tem um risco tremendo, já tem influência política na nomeação de diretoria da Petrobras. A coisa vai degringolando aos poucos, gente. Só tem um ano e já está o que está. Certo? Então, eu só faria trading, operações curtas com Petrobras. Não faria operação longa. Está lateralizado. Né? Aqui está perdendo bastante força, aqui está perdendo bastante força. O índice de deslocamento está em 79%, quase. É um indício de que ela vai começar a corrigir mais forte. Tá? Não deve virar ainda a tendência para baixo. Ela deve ter uma penetração maior na boca do crocodilo, mas deve voltar a subir depois, se nada em contrário acontecer. Petrobras pode sair alguma coisa da noite para o dia, parecer algum problemaço aí. Por enquanto são problemões que as pessoas não percebem, não aceitam. E a coisa vai degrigolando aos poucos, daqui a pouco aparece um escândalo, aí o pessoal fica desesperado, e fala, pô, eu devia ter ouvido o Ricardo. Já era.
Porque quando sai um escândalo, o preço despenca e despenca mesmo, hein? Então, você é quem sabe. Pequenas, ainda está no âmbito de alta. Aqui já está dando uma segurada, mas ainda tem espaço para subir. O Maximus 95 de índice de deslocamento começou a dar uma freadinha, mas ainda tem espaço para ir. Ele deve andar mais um pouco, talvez chegar aqui na segunda volatilidade e aí sim começar a corrigir, né, que também vai ser próximo aqui de duas resistências recentes. O que a gente tem aqui? Embraer, excelente empresa também, apesar de não valer a pena segurá-la, porque ela não paga quase nada de dividendos, uns centavos lá de dividendos, não vale a pena. Mas o movimento dela foi bem bonito, né? O movimento de alta. E a gente já tinha visto isso na quinzenal. E agora ele está aparecendo aqui por 2 semanas, tendo movimentos bonitos aí de alta. A mordida do crocodilo já começou a segurar, o preço está bem esticado, chegou em 160 e quase 161%, que é o segundo nível de Fibonacci. Esticou pra caramba. O Maximus está com o índice de deslocamento da ordem, né, próximo de 50. Não está freando ainda, mas já teve uma frenadinha aqui. Eu diria o seguinte, ele ainda tem um pouco de espaço, está muito próximo da terceira volatilidade. Logo, logo ele vai começar a corrigir. Tá? Não tem muito espaço mais para continuar subindo sem uma correção próxima. Pode esticar mais um pouco? Pode. Mas está próximo da correção também, então fique esperto. E Embraer, volto a falar, só vale a pena você operar ou investir para ganhar no preço dela, né, no ganho de capital, porque dividendo não vale a pena, dividendo é pífio. Tá? Fundos imobiliários, a gente faz um tempo que está apresentando, estão bem lateralizados, não mudam os preços, né, não está acontecendo muita coisa no mercado de uma maneira geral, na média do mercado, que é o que mostra o IFIX, né, o índice deles. Aqui, na mordida do crocodilo, está mostrando um movimento que não é de baixo nem de alta, é lateral. Tá? O Maximus, ele está na baixa, mas lateralizado. Então, o preço está lateral, não tem muito o que fazer agora. Tá? É ficar lá. Né? Quem opera fundo imobiliário, ele está afim de receber a receita isenta dele. E isso tem sido pago. Né? Se você tem bons fundos imobiliários aí, você tem tido a sua receita. Né? Caiu um pouquinho, mas tem tido, no geral, a sua receita. Tá certo? Muito bem, então é isso. Opa, deixa eu voltar para o meio, que às vezes eu esqueço de voltar. Estes foram os ativos vistos para esta visão mensal do mercado brasileiro. E vamos nos encontrar agora, se eu não me engano, no terceiro sábado de janeiro, porque o primeiro é dia 1º, né? Se eu não estou enganado, é dia 2, algo assim, né? É comemoração de virada de ano, então não vai ter nenhuma publicação, né? E aí tudo em janeiro se desloca uma semana para frente. Ok? Então, muito obrigado. Bom Natal, boa virada de ano. Ainda tem publicação para sair essa semana e na próxima. Tá? E talvez na outra, já não me lembro mais. Continue nos assistindo. Nos ajude a divulgar. Certo? E, por favor, acredite naquilo que a gente está falando. Não devia pedir, por favor. Mas, gente, se vocês olharem com calma, vocês vão ver que a gente acerta quase todas. Porque nosso método de leitura é muito assertivo. Então, pelo menos, leve em consideração nas suas análises e não diga depois que a gente não avisou quando você tiver algum prejuízo. Tá? Mas pode falar quando ganhar. Tá bom? É isso. Até a próxima, pessoal. Um abraço.